Fala guys, Oliver aqui, mais um vídeo pra vocês com mais uma daquelas entrevistas onde a gente traz um imigrante aqui pra conversar um pouquinho, trazer alguns insights e dizer pra vocês aquilo que talvez vocês precisem ouvir. O Bruno era um desses caras que estava no Brasil e ligou o computador, viu um vídeo meu, ouviu o que precisava ouvir, tá aqui nos Estados Unidos hoje. Tá na fase final do Green Card, né, Brunão? Graças a Deus, cara, só o exame médico agora faltando. É isso aí, concluiu a jornada da trilha, a gente contar um pouquinho da história dele, falar como é que tá a vida dele aqui. Quantos anos de Estados Unidos, mano? Vai fazer 2 anos agora em abril. Pois é, tem já bastante coisa pra contar. A gente tá na cidade de Hudson, na frente desse riozinho que tá correndo aqui. Aqui atrás é o Finnegan's. Bebi muita cerveja. Não, o Finnegan's tá aqui, cadê o Finnegan's? É, exatamente ali, ó. É ali mesmo, atrás né? do Pinheiro. Pois é, bebi muita cerveja nesse pub aqui quando eu morava nessa região. O Brunão decidiu morar aqui. É Hudson mesmo a cidade onde você mora? Exatamente. Legal. Vamos começar do começo contando pro pessoal como é que foi sua história. Você veio para os Estados Unidos quando, Bruno? Vim pra cá, chegamos aqui em abril do ano retrasado, 2022, né? Uhum. Viemos assim, eu e minha esposa, sem conhecer ninguém. Na cara e na coragem. Cara e coragem. Eu já, como eu comentei com você antes, né? Eu já estive em New Hampshire, então eu sabia que essa era a região que eu queria morar. O que você fez em New Hampshire? Eu fiz um intercâmbio enquanto eu estava na faculdade. Trabalhei num restaurante, dishwasher, muita gente conhece, né? E também era house cleaner das pousadas que o meu chefe tinha. Então Isso quando, cara? Foi 2012. 2011 e 2012. Cara, 21 E foi anos. paixão à primeira vista ou não? Você não gostou muito? Foi, os Estados Unidos clicou, velho, pra mim, mudou minha cabeça completamente. Então, desde lá, a gente ouvia que brasileiro só vinha pros Estados Unidos de 2 jeitos. Ou era pagando $1 milhão ou vindo pulando fronteira. Pra mim só existia essas 2 formas. Então, eu nem considerava uma hipótese de vir pra cá do jeito certo. Então, de lá pra cá, eu meio que desencanei, formei na faculdade, tentei trabalhar no Brasil, mas sempre ficou essa sementinha na minha cabeça. Até que, após ver o seu vídeo lá, começou as ideias se tornarem mais possíveis. Legal. O que você fazia no Brasa, cara? Então eu formei em engenharia elétrica, trabalhei na área, depois me especializei em tecnologia cervejeira, comecei a trabalhar como cervejeiro para diversas cervejarias lá. Vê se tem um amigo melhor pra ter do que um cara que entende de cerveja. Eu abri meu pub em 2019, meses antes do fatídico evento mundial. que todo mundo sabe que aconteceu, né? Tive que ficar fechado aí por quase 2 anos. E foi durante esse período que veio essa semente. E aqui, tudo aquilo, né? Sim, no meio desse período, eu até conversava com uma amiga minha, que ela falava sobre vir pra cá. Ela tinha um namorado que era cidadão americano. Inclusive, ela falava com ele pra casar e vir pra cá e ele não queria. E eu conversava com ela, falava, nossa, a oportunidade que você tá tendo, eu só não vou porque eu tenho empresa hoje, apartamento. Pra mim é mais difícil, eu tenho muita raiz, né? E engraçado que quando de fato eu decidi, nada disso aí era mais uma resistência que me impediu de vir. Quando a gente decidiu, minha esposa e eu, basicamente tudo isso foi... Quem começou a ideia, você ou ela? Fui eu. Graças ao seu vídeo, né, cara? E você falou o que pra ela? Bora pros Estados Unidos. E ela? Bora. Nem pestanejou. Cara, isso é muito doido, né? Comigo foi mais ou menos assim também. Eu acho que é um estalo, cara. Hoje em dia, principalmente com a internet, a gente liga aí o YouTube e de repente a gente tem contato com alguém que pode falar uma palavra que muda completamente o nosso destino. E aí eu quero até aproveitar para dizer que o Bruno tem um canal. O canal dele tá aqui na descrição desse vídeo para você seguir, porque ele começou o canal dele e tá trazendo vários conteúdos. Ele já inclusive me contou da história de um garoto que assistiu um vídeo dele. Olha que loucura. O cara assistiu o vídeo dele, veio para os Estados Unidos, contato com ele, fez uma reunião com ele até para ele dar uma força, ajudou o cara, né, com informações e tal. Sim. Resumido, conta o que aconteceu com o cara. Resumido mesmo, porque eu quero focar na tua história. Basicamente, ele veio perguntando uma história muito similar com a minha, perguntando como é que seria uma jornada para chegar aqui e ficar legalmente. Eu passei o máximo de conhecimento que eu tinha, era um menino com uma formação legal, trabalhava com drones focados na indústria agrícola para ajudar em processos da fazenda. Coincidentemente, o cara veio para a Flórida e conseguiu um patrocínio de um visto, inicialmente o H2B, que futuramente vai virar o EB3 ou EB2, dependendo, não sei exatamente qual vai ser o processo, para trabalhar numa empresa de drones para a indústria agrícola. Não. Então, no Wyoming. E ele foi que foi? Foi que foi, já tá lá, vai ganhar um baita de um salário, vai voltar pro Brasil. A gente tá falando de mais de 6 dígitos de salário. O cara chegou aqui do Brasil numa situação e tá morando no Wyoming com um salário de mais de 6 dígitos. Cara, é muito louco, assim, é muito doido. Internet, guys, é um negócio fenomenal. Enfim, o Bruno também se conectou comigo e a gente troca ideia no Instagram já há bastante tempo. É um cara que a gente desenvolveu uma amizade virtual, né, Bruno? Hoje a gente teve o prazer de tomar uma cerveja juntos, trocar ideia. O cara me explicando lá as propriedades da cerveja, conversando pra caramba. Mas, enfim, cara, legal, você veio pra cá e me fala um pouquinho sobre qual foi a sua percepção quando você chegou aqui. Porque você é um cara culto, você é um cara que lê, você é um cara que estuda, você é um cara que sabe das coisas. Como foi a sua percepção morando aqui? Porque vendo é uma coisa, né, Bruno? Vendo de longe, morar aqui a gente sabe que é diferente. Sim, eu não tive um grande choque, experiência que eu passei primeiramente aqui, né? Embora eu morei numa cidade pequena, eu viajei bastante, depois conheci Flórida,
Boston várias vezes, New York, Vegas. Pra minha esposa foi incrível, é a primeira vez que ela tinha saído do país sequer. Nunca. Legal. Então ela ficou encantada. Nossa, a gente chegou no início da primavera, né? Aquela paisagem linda de Massachusetts que só quem mora aqui sabe. Ficou encantada. Embora o meu modus operandi estava bem focado em resolver minha vida, ela estava com a chave mais de turistar, né? Eu falo, cara, chegamos, agora a gente tem que encontrar casa, encontrar trabalho, encontrar sei lá o quê. Mas ela ainda estava naquela fase de curtir a lua de mel aqui de início dos Estados Unidos. É fantástico. Aquilo que você planeja, sua e luta foram embora a gente tá aqui há 2 anos, a gente começou a planejar 2 anos antes, né? Então são 4 anos aí, todo esse projeto que ainda está em andamento. Então você só começou a vida aqui, né? 2 anos vendo vídeo aí do Oliver, vida nos Estados Unidos em geral, vislumbrando, né, toda aquela momento da gente chegar e quando a coisa se torna real, cara, é diferente, né? Porque você já tá aqui, então não é mais aquele conto de fada, é uma vida real. Sim, é maravilhoso, o choque do poder aquisitivo que você adquire, o poder de compra, da segurança, que quem mora no Brasil, só quem mora no Brasil sabe. Onde é que você era no Brasil mesmo? Sou de Belo Horizonte, assaltado 6 vezes já e é a coisa mais normal do mundo. Caraca. É um choque muito grande, né? Que a gente vê as pessoas deixando o carro destrancado aqui, às vezes casa destrancada, o seu poder de compra te permitindo não só ter um carro, pagar seu aluguel, mas ter compras de qualidade, poder sair para comer. Tudo isso, você vai digerindo isso pouco a pouco até você de fato aceitar essa nova realidade sua. E saber que isso é só o básico, né? Daquilo que você pode ter aqui, que existem outras possibilidades. Agora, é um ponto importante. Os Estados Unidos, ele vive um declínio, porque ele não é o que era antes. E o curioso, como que mesmo o país estando em declínio em alguns aspectos, a gente ainda sente que é muito melhor do que era no Brasil, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você é um cara politizado, você acompanha a geopolítica. O que você tá esperando, cara, pro futuro? O mundo tá de cabeça para baixo. A gente sabe que é verdade que no Brasil as coisas não estão legais, mas a gente tem os nossos próprios desafios aqui. Como é que você enxerga o futuro? Você tá positivo? Como é que você tá se preparando? O que você acha que vai acontecer e qual a sua perspectiva, cara, mais pra frente? Eu tô sim otimista. Eu acho que nada vai ser fácil. A gente tá vendo uma guerra cultural acontecendo no mundo inteiro, só que os Estados Unidos é o berço de dos movimentos globais, né? Sim, o que a gente vê colhendo no Brasil hoje já começou a acontecer aqui 2 anos antes, 3 anos antes, mas é nítido o movimento, a contracultura, o contramovimento que vem acontecendo também. Você vê produções culturais voltadas mais a ideias mais de liberdade. A primeira e a segunda emenda te deixa mais tranquilo, não? Sem dúvida, que é o que a gente vê, né? No Brasil, por exemplo, pessoas sendo presas ou foragidas do Brasil por opinião. E elas vêm pra onde? Pra cá. Porque sabe que aqui não extradita ninguém por crime de opinião. Ainda assim, o sistema judiciário é a última fronteira desse país, que a gente sabe, porque a Constituição desse país, ele foi fundado em cima de uma base extremamente sólida, de pessoas que sabiam da tirania do Estado. A Constituição americana, diferente de toda a santa Constituição do mundo, ela é voltada para proteger o cidadão da tirania do Estado. Isso é nítido. E é só por isso que aqui nos Estados Unidos não virou o que a gente vê acontecendo na Europa, o que a gente vê acontecendo no Brasil, em tantos outros países, né? Você acha que essa aqui é a última trincheira da liberdade, Bruno? Qual a sua visão? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. A gente vê movimentos, por exemplo, no leste europeu, né? Os países que viveram, por exemplo, o socialismo e o comunismo na pele, hoje abominam e proíbem até sequer falar dessa ideia lá. Então existe sim em alguns países do leste europeu onde a liberdade, em certos níveis, estão até melhores do que aqui. Mas eles só são o que eles são porque os Estados Unidos ainda segura a fronteira. Pode crer. Sem dúvida que se os Estados Unidos perde essa guerra cultural, essa guerra ideológica, sem dúvida, esses países pequenos, como Estônia e Polônia, que hoje é um lugar que muita gente vem buscando, né? A imigração, um destino, eles não sobrevivem também. Não sobrevivem, não tem a força. Então, sem dúvida, todo o movimento que a gente vê acontecendo aqui é a última resistência. Se aqui cair, não tem mais pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Então difícil, não tem nem né? por que preocupar. Não tem nem por que preocupar. E assim, é o que eu digo, né? Eu acho que eu também sou positivo sobre o futuro. Eu acho que os imigrantes vão exercer um papel fundamental na reconstrução daquilo que a gente considera como positivo. Eu espero que nós estejamos entre esses imigrantes, porque afinal de contas, a gente sai do Brasil por causa das mazelas que o nosso país tem, com a ideia de reconstruir uma vida melhor. E obviamente chegando aqui a gente se depara com um monte de desafios, mas a gente vem de um ambiente que já bateu na gente pra caramba. Então eu falo para alguns americanos, cara, você deveria fazer um intercâmbio no Brasil. Você deveria ir lá ver, para vocês verem como muitos de vocês estão equivocados sobre aquilo que vocês desejam como um futuro para a nação de vocês. Então eu fico positivo e eu fico pensando que nós como imigrantes exerceremos um papel fundamental aqui na reconstrução desse negócio, cara. Sem dúvida. E é o que você vê, por exemplo, Flórida, né, que é um país, é um estado basicamente hoje composto por imigrantes, porque eles sabem de onde que eles vieram. Eles sabem como é o país de origem deles. Sim, o americano, ele vem de um privilégio, ele joga a vida no modo easy, né? Eu gosto de falar isso.
O americano, ele vive numa bolha, né, cara? Em especial esse jovem que não sai daqui, os caras não sabem de geografia. Eu já tive que falar pra americano que no Brasil não tem leão. Eu já tive que falar que a gente não mora na Amazônia, que o país inteiro não é Amazônia. Os caras não têm a mínima ideia do que acontece lá fora, porque a vida deles é muito boa, é boa o suficiente pra deixar os caras fora da realidade, a ponto de eles flertarem com ideias que lá fora já se provaram completamente fracassadas. Então, mas eu também vejo o imigrante que vem de fora trazendo a bagagem daquilo que sofreu, sabendo que, cara, eu deixei aquele lugar porque eu não queria viver aquilo. E eu não vou trazer esse negócio pra cá, não. Vou fazer um shift aqui na minha cabeça, a gente vai mudar a chavinha, a gente vai viver de um modo diferente. E aí eu vejo o imigrante se posicionando, cara. Por exemplo, você vê que os democratas têm esse grande plano de criar uma base eleitoral de imigrantes que vêm pra cá e voltam neles, mas isso é complexo de dizer que vai acontecer, porque eu vejo muito imigrante, inclusive, votando em candidatos que são, inclusive, mais libertários. E aí a gente vê a revolução do Bitcoin. Você é um cara que tá por dentro dessa parada e tudo mais. O que você diz pro cara que tá vindo pra cá? O que ele tem que saber, cara, a respeito disso? O que você já indica pra ele? Cara, a primeira coisa é entender os seus direitos. Principalmente aquele que vem e ainda não tem o social, ele não sabe que ele tem muito mais direito do que ele imagina. Então, se você tem um tax ID number, que é o IT number, que muita gente usa, né, para trabalhar, essa pessoa tem direito a ter um plano de saúde digno, com os mesmos direitos que um americano comum. Ela tem direito a montar um seguro de vida, ela tem direito a montar um plano de aposentadoria aqui, que é dela, evitar pagar imposto agora e fazer com que o efeito bola de neve dos investimentos dela lá no futuro gerem bons valores e poder se aposentar, mesmo que seja no Brasil, que eu falo muito brasileiro, acha que a única forma de aposentar é vir aqui, juntar dinheiro para voltar com o Brasil com a bola de neve, comprar terra e botar para alugar, ou abrir uma empresa e botar o parente para cuidar. Faz isso aqui, né? E a maioria se ferra, né? A maioria tem empreendimentos que não faz a mínima ideia, que são empresas que tentaram juntar dinheiro para montar a primeira construção e ela quebra. E aí fica com uma obra meia pronta, com o dinheiro já pago e você ainda compromissado com o financiamento do apartamento. Então, assim, é muito mais seguro investir em boas empresas aqui nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, disparado. Isso é inquestionável. E ter uma aposentadoria baseada em dólar, que você pode levar para qualquer país do mundo. Então, eu quero aposentar no Brasil. Beleza, monta um plano de aposentadoria aqui. Quando você resolver se aposentar, você pode sacar onde você quiser. Então, é muito melhor ter uma aposentadoria de 3, 4 mil dólares aqui, transformar em 20 mil reais e ir para o Brasil, do que ter dor de cabeça de ficar lidando com manutenção de aluguel, inquilino, ou até mesmo cuidando de uma empresa pro resto da sua vida. Sem contar a insegurança jurídica, né? Exatamente. E se o cara muda de ideia e decide ficar aqui? Não voltar pro Brasil porque a situação política, econômica... Aí vende, liquida o preço de mercado, que sempre é mais barato. E você acha que o real vai valorizar ou desvalorizar? Aí cabe o pessoal responder também, né? Basta olhar o caminho da economia brasileira e da economia americana, né? Cada dado que sai, pleno emprego aqui, economia, mesmo em período de crise, que tem uma crise, ainda assim o governo está forçando subir os juros para gerar um pouquinho de uma alta de desemprego e nem assim eles conseguem. É resiliente a economia, né? É loucura. Exatamente, é próspero esse país, é diferente. E aqui as suas ideias valem. Quando você bota para empreender e você faz acontecer, não existe um estado gigantesco colocando barreiras te impedindo de trabalhar. É muito diferente, cara. Legal. E vai por alguém que empreendeu no Brasil e tá empreendendo aqui. Que então sabe, entende. Né, das duas situações. Agora, Bruno, o que você diria que foi o seu maior desafio nesse período de 2 anos? Você é um bebezão de América, né? Embora você já tá muito bem fundamentado, principalmente com os seus princípios e as suas ideias, a direção pra onde você tá indo. Cara, você tem muito pouco tempo. É louco, assim. Eu digo porque eu tenho, 6 anos de Estados Unidos, eu conheço muita gente que tem 10, 15, e os caras falam, cara, é muito irreal isso, saber que tem gente que chega em 2 anos, o cara tem um green card na mão. Se antes a galera demorava 15, 20 anos pra conseguir encontrar um meio. Aliás, conta pro pessoal, qual visto você chegou aqui? A gente veio com o EB2NW, através da minha esposa, que é fisioterapeuta. Graças a Deus, já na última etapa, o processo já aprovado, só exame médico faltando. Graças ao vídeo que a gente encontrou no seu canal. Quando a gente decidiu vir, a gente sabia que a gente ia vir, mas não sabia como. A gente sabia que a gente ia dar um jeito. E a gente queria vir do jeito certo. Porque temos família no Brasil, a gente não quer passar 20 anos, às vezes, sem poder ver os pais, os irmãos, né? E às vezes até mais, muita gente às vezes perde família e não tem, ou desiste do sonho americano porque veio por processos que não tem mais volta, né? Se abandonar o processo aqui não tem mais volta, ou deixa de ver o parente, despedir do parente pela última vez. E a gente sabe disso, a gente acompanhou muitas histórias, então a gente quis vir do jeito certo, a gente planejou do zero, já viemos com o processo quase montado do Brasil para vir aplicar só aqui.
Você aplicou na época que a gente ainda tinha um ajuste de status, né? Foi, assim, uma das últimas turmas que pegou o ajuste de status. E aí você entrou com turismo? E viemos com turismo. E fez o ajuste aqui? Exatamente. Um mês depois, assim, já aplicamos, já fizemos. Então vocês pegaram a época que recebeu o combo card, autorização de trabalho e tudo. Exatamente. Isso pode voltar, inclusive, né? Aliás, a sua esposa é fisioterapeuta, enfim, fez a conexão lá para a aplicação do processo. Ela tinha quantos anos de carreira? De experiência, você lembra? 11 ela começou muito nova. Ela tinha graduação, bacharelado, ela tinha mais só bacharelado. Pois é. Em vários cursos de especialização, mas nenhuma pós-graduação ou doutorado, não. Legal, então é o que eu falo pra vocês. Vocês que têm muitas vezes aí um perfil que coloque vocês num caminho que facilite as coisas, como foi o caso do Bruno, busque os caminhos que vão facilitar. É claro que assim, é óbvio que tem gente que chega aqui sem uma autorização de trabalho, enfim, consegue fazer a vida acontecer, porque como o Bruno falou, muita gente não tem conhecimento de que, por exemplo, nada impede alguém de, em sendo uma pessoa física aqui nos Estados Unidos, independente de seu status, se tornar uma pessoa jurídica americana que vai abrir portas para ele para fazer prestação de serviço e fazer o que quiser, mas você sempre vai ter barreiras se você não tiver o bendito Green Card, né? Ou no mínimo uma autorização de trabalho, uma autorização de viagem. Isso vai facilitar a sua vida, um Social Security Number para você construir crédito e tal. Então vocês que têm pelo menos aí 5 anos de graduação, você tem um bacharelado e pelo menos 5 anos de graduação, o que eu te indico? Faz uma análise de elegibilidade para um processo de vistos como o da esposa do Bruno. Eu deixo sempre um link na descrição para você descobrir se você é ou não elegível para esse visto, porque se for, você pode até não aplicar ele, mas você sabe que é uma opção para você. Você sabe que pode fazer parte da sua estratégia de construção da sua trilha até a sua residência permanente. O EB2 é uma mãe, cara, para muita gente. Eu falo porque foram centenas de seguidores como o Bruno que aplicaram esse processo e deu certo. Então dá uma olhadinha, na descrição do vídeo tem esse link para você preencher e você vai descobrir isso com um advogado de imigração licenciado aqui que pode te dizer se você é ou não elegível. Agora, eu ia te fazer a pergunta e acabei não fazendo. Qual foi o seu maior desafio nessa sua jornada de 2 anos aqui, Brunão? Junto com a mudança veio um processo todo de uma redescoberta pessoal, né? Embora tivemos diversos desafios entre financeiros, obviamente, né? Principalmente no início, quando você vem com uma poupança em real e traz pra cá, cara, é assim... E o custo de vida aí não tá baixo, né? Você já pegou essa fase da inflação batendo no alto, porque não é só dividir por 5. Porque beleza, pra quem trabalha aqui e ganha em dólar, o aluguel é em dólar. Mas quando você acaba de chegar, não só o seu dinheiro divide por 5, mas você passa a ter um custo operacional em dólar. Até você começar a ter uma renda. Monetizar aqui. Então, assim, o primeiro grande desafio foi esse, de eu tentar reter e sobreviver o máximo de tempo até poder trabalhar e me expor e fazer, não deixar, impedir minha esposa de curtir e conhecer os Estados Unidos. Porque ela tava nesse início. Exatamente. Vindo e tal. Então foi esse primeiro balanço. Mas sim, cara, abandonar, entre aspas, né? Abandonar tudo que a gente conhece. Eu abri mão da minha empresa, minha esposa abriu mão da empresa dela, a gente abriu mão do nosso apartamento. Abrimos mão da família e de tudo que acontece no Brasil, né? Minha irmã acabou de ter um filho, eu não pude ainda carregar ele no colo. Isso tudo é muito difícil. Somar disso tudo ainda veio todo um processo de descoberta pessoal, de autoconhecimento, que até hoje, né, a gente tá passando, que sem dúvida eu acho que é o maior desafio. Porque a gente vem pra cá não é só pra vir ter uma renda em dólar e não ser mais assaltado. A gente vem em busca de uma vida nova, uma vida melhor, uma vida de liberdade. Quando você passa por esse processo, e muita gente que acabou de chegar sabe do que eu tô falando, você começa a questionar quase tudo do que você acreditava, do que você era, você começa a se reinventar, você começa a entender quem você é em situações de estresse, e por conta disso você acaba se redescobrindo. Então é se quebrar em 1000 pedaços no Brasil, vir aqui e começar a montar ele do zero. E depois você descobre qual que é a peça final, né? Que a gente não sabe ainda não. E, basicamente cara, é isso. Já que você está falando disso, diz pro pessoal quanto você considera o mínimo para que alguém tenha para começar a vida aqui. Vamos colocar a situação de alguém que tem previsão de trabalhar, tem previsão de fazer grana, então vai monetizar a presença aqui. A gente não tá falando de alguém que vai chegar e ter que se manter por um tempão. O cara vai chegar e no dia 2 ele tem disponibilidade para monetizar. Quanto você considera que esse cara precisa ter para começar a vida aqui? Eu falo margem de segurança, porque eu gosto de falar isso com todo mundo, que quem tá aqui já ouviu histórias também. Não venha confiando naquele parente que te prometeu te acolher. Ele acha que você não vem. Ele fala por falar. O que eu mais vi é história de pessoas que vêm, meu primo, vou ficar na casa do meu primo um tempo, na casa do meu amigo. Na hora que você fala que tá vindo, ele vai criar 1000 desculpas, porque a vida das pessoas aqui são muito corridas, as pessoas não têm tempo para ficar auxiliando ninguém. Essa história se repete e se repete. E quando a pessoa... Porque quando ele fala, ele tá falando para ser educado. É aquele famoso, vem lá em casa quando der, né? E aí, quando vem aquela pessoa que tem a cara de pau e fala, tô indo mesmo, ele começa. Então, não conte com isso. Mesmo que você tenha pessoas que estão falando que vão te acolher. Tenha uma reserva para você sobreviver pelo menos uma semana no Airbnb, até você vir aqui. Não busca aluguel do Brasil, você vai tomar cana
americano também, tem grande chance. Vem aqui, vai pessoalmente nos lugares, tem um dinheiro para um carro, nem que seja o carro básico que vai sobreviver 6 meses. Então, eu diria um casal para passar, às vezes, 2 semanas, assim, 3 semanas com uma reserva, no mínimo $5.000, cara. E eu te falo que é um pouco apertado ainda, pra ser honesto. Eu vim com $12.000, eu teria que voltar, eu faço planilha, eu não lembro agora, mas uns $12.000 e ainda assim as coisas não aconteceram e eu planejei tudo. E nada acontece exatamente como você planeja. Né? Sempre tem as surpresas, né, cara? Exatamente. 90% que você passa é surpresa. Então, se você não tem contingências para isso, você acaba passando dificuldade. Então, eu diria uns $5, $6.000 ali, sabendo que você no primeiro dia já vai começar a trabalhar. Principalmente para quem vem para Massachusetts. Aí, se buscar um aluguel, a pessoa vai cobrar, pode ser alugar um quarto de um brasileiro. Vai cobrar depósito, o primeiro aluguel e o último aluguel. Então, no mínimo, o valor do aluguel vezes 3 é o que vai ser cobrado. O valor do aluguel vezes 3, na pior das hipóteses aqui, é $3.000 jogando para baixo, né? Então, já bota isso em consideração e pensa que um carro, se você tiver boas noções de mecânica, para mim, a primeira coisa que você tem que olhar no carro é o motor, que ele vai te durar pelo menos um ano e pouco, bota mais uns $3, $4.000. Embora dê para parcelar, né? Que muita gente financia, eu diria aí que o limite é entre $5 e $7.000, no mínimo. Como morador aqui de Massachusetts, sabendo que o custo de vida bateu, tá pesado, o que você tem sentido aí? Ainda tem valido a pena Massachusetts? Cara, você tem alguma ressalva para fazer? Qual que é a sua visão sobre o estado depois de 2 anos morando aqui? Cara, eu gosto muito daqui, principalmente do clima, as pessoas são muito amigáveis, principalmente quando você sai do grande centro e vem mais pro interior, né? Onde a gente tá agora. A economia é boa, tem muita oferta de emprego, tem uma comunidade brasileira enorme, e isso é bom pro início, querendo ou não, principalmente para quem não conhece ninguém. É bom ter uma base para você pelo menos se instalar, embora algumas vezes isso vai te prejudicar em algum momento, mas sim ter uma comunidade brasileira perto. Aí basta você se conectar com as pessoas certas também. A economia aqui é boa, então é pleno emprego, mais do que alguns outros estados, eu diria. Os mesmos americanos estão acostumados com brasileiros, isso ajuda muito. O salário também é melhor, embora o custo de vida é um pouco maior, o salário é bem maior também que a média nacional. É quase elas por elas. O que é ruim é o primeiro impacto, quando você vem com os dólares do Brasil, né? Mas assim que você começa a trabalhar, as coisas já começam a desembolar um pouco. Você já se equaliza nesse sentido. E esse friozão, cara, qual que é a sua visão? Porque, olha só, inverno do peladinho aqui, o que você tem a dizer do frio? Você tá tudo encapuzado aí. Até fiz piada com o Oliver, ele trouxe calor quando ele subiu. Hoje até um dia quente. Ameno, né? É tipo 15 graus, é calor, verão aqui em Massachusetts já. Mas o frio sim, o frio agride, não venha no inverno, eu falo isso também. Qual a mínima que você pegou aqui, lembra? Aqui, cara, já pegamos em Celsius, né? Acho que foi menos 17. É aquele dia que eles dão até aviso, você recebe alerta no celular, falando pra... Se você estiver na rua por mais de 5 minutos, você entra em algum estabelecimento. Evita sair. Não fique andando muito tempo na rua, porque quando você para de sentir os pedaços do seu corpo, é quando o bicho começa a pegar. Mas sim, o frio é muito agressivo, mas sim, cara, não é... Você acostuma. A neve em si que atrapalha muito, principalmente para quem tem que trabalhar dirigindo, né? Mas tirando isso, eu gosto de frio. Eu não aguentava o calor de Belo Horizonte, então eu sinto bem confortável em climas assim. Tá em casa? Tô em casa. Nesse ponto eu tô em casa. Cara, quais os planos pro futuro? O que você ainda quer alcançar aqui na América? É óbvio que você, acabou de chegar, né? Muito pouco tempo, mas você tem alguma visão? Já tem algum direcionamento? Pra onde é que você tá indo aqui nos Estados Unidos, Brunão? Cara, atuar na área de finanças, que é o que eu mais gosto, é a minha paixão. Ajudar o máximo de brasileiros a começar a entender, principalmente a questão de direito deles, a mostrar alternativas. O brasileiro que ele não é acomodado, ele deslancha aqui nesse país. Ele faz muito dinheiro. Então, eu quero auxiliar ao máximo os brasileiros que têm essa visão de empreender, de correr atrás, a cuidar da melhor forma possível do dinheiro deles. Então, como montar um plano de aposentadoria certo, como estruturar bem e da melhor forma possível até a herança para a família, como deixar um seguro de vida estruturado caso aconteça alguma coisa com eles. Também ensinar para as pessoas que Bitcoin não é esquema de pirâmide, que as pessoas, você tem que aprender a cuidar você do seu próprio Bitcoin, você tem que aprender a entender o valor dele e não colocar na mão de terceiros, que se você entender como funciona, como você comprar e como você guardar você mesmo, ninguém pode tirar de você. E sim. Mas olha, se você quiser recomendações interessantes sobre a vida nos Estados Unidos, você pode se inscrever no canal do Bruno, porque esse é o perfil do novo imigrante que tá chegando aqui. Eu tô deixando o canal dele aqui embaixo. Quando eu comecei meu canal, cara, eu falava muito isso. Uma das minhas metas é mudar o estereótipo do imigrante brasileiro aqui e fazer com que a gente crie uma rede de imigrantes novos entrantes que auxiliem quem tá chegando. Que seja, por exemplo, com o seu canal, que tá ali também cheio já de informação interessante. O cara viu lá o vídeo seu, mudou a chavinha pra ele e veio pra cá, vai ganhar $120 mil por ano. Então assim, vambora, pessoal, vambora que a gente só começou, é uma revolução que a gente tá fazendo aqui dentro. O Bruno é uma
uma dessas pessoas, um desses agentes. Então se inscreve no canal dele. E eu espero que você, sinceramente, também possa alcançar o seu objetivo de morar aqui, que como o Bruno, você também chegue no seu green card. Que você acredite, cara, porque o Bruno tava um dia no apartamento dele assistindo um vídeo e hoje ele tá aqui. Quem sabe você também não seja essa pessoa. Se inscreve no canal dele. Na descrição tem links importantes. Se você precisar de ajuda para morar aqui, a Move Vistos pode te ajudar a aprovar o seu visto americano para vir para cá. Se você quiser fazer um teste aqui, a gente pode te auxiliar a ter o seu visto aprovado. Na descrição tem todas essas informações. Brunão, obrigado pelo papo, pelas horas de ideias trocadas. Foi só a primeira aí, a gente vai ter que se encontrar de novo porque é muito papo, né? Tô em Massachusetts, tá, pessoal? Hudson fica aqui em Massachusetts, acho que deu para entender, mas eu vou voltando para North Carolina daqui 2 dias e quando eu estiver de volta aí, ou se você for lá, a gente com certeza se vê de novo. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau.